sejam bem-vindos a mais um episódio da nova temporada do nosso podcast. Hoje eu tenho a alegria, de receber a Jaqueline Oliveira, ela que é enfermeira obstetra, uma profissional que eu tenho uma grande admiração e um carinho também, porque além de profissional, Jaque, eu tenho um carinho de amizade, né, muito grande como pessoa, que você é uma pessoa maravilhosa. Eu estou muito feliz, de você ter aceitado o convite. Eu sei que é difícil, que inclusive a gente já tentou outras vezes, mas diante, Justamente, da correria, demanda, a correria. Mas hoje você está aqui, né? graças a Deus. E vamos começar, né? Vamos começar. Eu que agradeço o convite e né, vamos dizer que eu estou um pouco nervosa, Não. mas eu estou aqui para responder e para tirar todas as dúvidas sobre parto normal, uma área que eu amo fazer, que eu sou apaixonada pelo parto. Já que você é enfermeira obstetra, tem formada, na UFRJ, né? Isso como é? E- Fala um pouco quem é a Jaque. Eu sou enfermeira obstetra, me formei em 2010 pelo SESMAC aqui em Palmeira. Estou com esse Palmeira há muito tempo. É. Sou de Arapiraca, sou arapiraquense. Mas eu fiz obstetrícia em Arapiraca e fiz especialização em parto humanizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi lá que eu fiz a especialização em questão do parto humanizado, da humanização do parto. E quando eu fiz essa especialização, eu fiquei muito curiosa, eu tinha coisa que eu não sabia, né? Que servia como aromaterapia, musicoterapia, e eu trouxe para cá, para Palmeira. Então comecei aos pouquinhos a implantar No aqui. Hospital Santa Rita, viu, No gente? Hospital Santa Rita. Quem quiser ir lá, pode ir lá. No Hospital Santa Rita, Maternidade Santa Olímpia. E eu comecei a usar aromaterapia, musicoterapia na maternidade antiga, antes da reforma. E dei continuidade agora, que agora está super, está maravilhosa, está linda, está reformada, está com profissionais já atualizados. Dei aula também para atualização. Então, Tem até todas. parto na banheira, né? Tem, a gente tem parte na água, parte na banqueta, a gente tem a bola, a gente tem aromaterapia, musicoterapia, cromoterapia, que são as luzes que a gente sabe por estudos, né? Que a luz também, as cores, elas influenciam também na dor e no alívio. Que Então a gente usa tudo isso. Fora que agora também a gente tem a participação dos pais, do marido, né? Do pai do bebê. É que é Que é interessante lei. que antes as pessoas achavam que o pai era um acompanhante, mas o pai não é considerado Não, acompanhante, né, o Jaque? pai faz parte do processo do parto. Então, ela tem, além Olha, do esposo, papais. fiquem aí de olho, aos direitos, É. isso é direito por lei. Então, a esposa, a gestante, ela tem o marido e ela pode escolher um acompanhante. A Além do irmã, marido. além do marido. A mãe, a irmã, cunhada, quem ela queira. É. Ô, Jaque, assim, na sua especialização no caso, como é que você define que é o que você, a bandeira, como se pode dizer, que você defende, que é a questão do parto humanizado? Como é? Explique pra gente como é o parto humanizado. Antigamente, o parto normal, como o povo a gente fala, o parto normal, no tempo da vovó, era numa maternidade, na maternidade, não tinha direito a acompanhante, não tinha direito a comida, a alimentação, não podia se levantar, não podia fazer exercício, então ficava lá sozinha, abandonada. Então, o Ministério da Saúde, ele, vendo a taxa de mortalidade entre mãe e bebê, eles criaram a humanização do acolhimento do pré-natal e do parto. Então, através desses estudos, eles observaram que o parto era mais tranquilo, a mãe se sentia mais segura e mais tranquila durante o trabalho de parto. E a família podia participar do trabalho de parto. Então, a humanização é isso. A humanização é você tratar
a pessoa como se você quisesse ser tratada. É isso. Você tem que ter, a gestante ela tem todo o direito de escolha da posição que quer parir, do companheiro que queira que vá assistir todo o processo do parto, tratada com carinho, desde a recepção, desde a entrada. A humanização ela tem que ser feita, ela tem que ser feita desde o pré-natal. A paciente ela tem que ser acolhida, tem que ter a humanização desde o pré-natal, desde a concepção. Exato. Teve a concepção, iniciou o pré-natal, nesse período ela já tem que ser tratada com um tratamento humanizado. Exatamente. Até porque aí tem também, já que a gente conversando antes, é, hoje em dia as gestantes elas podem fazer também uma escolha, o O plano. plano de parto. Isso, O como plano de é? parto, ele é garantido por lei também. Hum, Existe uma lei que foi criada em 2011, tá? Que é a Lei do Parto Humanizado, que foi a Rede Cegonha, hum, que hoje já não é mais Rede Cegonha. A Rede Cegonha ela foi instituída em junho de 2011. E agora se chama Rede Aline. A Rede Aline, ela foi instituída, que ficou no lugar da Rede Cegonha, em setembro do ano passado, 2024. Entendeu? Então, essa lei, ela veio para garantir os direitos da gestante, da família e do acompanhante. sim. Então, para você ver, antigamente, a mãe tem direito, hoje é a família. É. Porque Mas eu é não, importante isso, porque é. num parto a gente não muda a vida só de uma mãe, a gente muda a vida de uma família inteira. Exatamente. E agora é interessante, já que a gente fazer também uma observação, porque é o seguinte, às vezes as mãezinhas elas chegam no hospital, aí pedem, faz um projeto, O né? plano Aquele de plano, o parto. plano de parto. Isso. Ah, porque eu quero musicoterapia, eu quero aroma, eu quero na banheira e tal. Só que a gente tem que estar atento ao seguinte, que de repente o desenvolvimento, não sei como é que chama, assim, do parto em si, não dá para fazer aquilo que então ela tem que estar para aquilo que ela planejou, então ela tem que Isso. estar preparada para A mudança do plano. isso. Porque o plano de parto, aqui no município, eu acho que eles já estão elaborando o plano de parto. Porque como o plano de parto é lei, então a paciente, o que é o plano de parto? A plano de parto, ela escolhe como ela quer parir, com quem ela quer parir, a posição que ela quer parir, Se quer uma e música, se se não quer a quer silêncio. musicoterapia, playlist dela, Ah. né? Se ela quer aromaterapia, o que ela quiser. E Só que que tiver oferecendo também, né? a gente, graças a Deus, na maternidade Santo Olímpio, a gente oferece tudo isso. A gente tem até o carimbo da placenta É, também. é. Mas no decorrer do trabalho de parto, nesse plano de parto, ela deixa ciente também que no decorrer do trabalho de parto pode haver mudanças. Isso. Por exemplo, eu fiz um parto agora recentemente que ela tinha escolhido uma playlist, uma lista de música, que ela até escolheu forró. Ah, é? Tá, com dois só no forrozinho. Só que no momento do parto, quando ela estava na partolândia, que a gente chama partolândia, que ela estava no ápice da dor, ela não queria barulho nenhum. Ó, tá vendo, minha gente? Ela não queria música nenhuma, ela só queria silêncio, só o eco dela, do gemido dela, só isso que ela queria. E o parto dela foi na banqueta, tá? Que até, eu posso até citar que foi a Teresa. Sim, que ela é blogueira, no caso, né? Não Isso, sei é se é digital, digital influencer, né, no caso. isso, Eu não é a sei qual é Teresa o nome Moura. da Tereza. Tereza, um abraço, querida. Seu filho é lindo, É viu? Eu maravilhoso, acompanho está nas redes grande, está sociais. enorme. É lindo. Eu esqueci, é Pedro, parece. Pedro Gabriel, Pedro, tá PG. vendo? Eu E acompanho. ele tá com uma amamentação exclusiva, viu, gente? Ou já que, assim, me fale, assim, geralmente, quando a gente vai para o médico, né? Primeiro, o primeiro contato da gestante é com o médico, Isso. né?
Mas a gente também tem que desmistificar um pouco, não tirando a competência, né, do médico tal, obstetra. Mas eu queria que você falasse sobre a importância da enfermeira no trabalho de parto, no acompanhamento, nesse acolhimento, no cuidar. É, eu digo assim que o mesmo não é o mesmo conhecimento que o médico tem, a gente também tem. Só que o médico passa mais tempo, né, na faculdade. Só que a gente está vivendo num tempo tão cesarista, vamos dizer assim, que a gente recebe mais pacientes que estão com o intuito de fazer só mais cesárea. E nós, enfermeiras obstetras, a gente aprendeu a respeitar a fisiologia. Então, a diferença do médico para a enfermeira obstetra, o médico tem a sua importância porque o médico, ele vai atuar na questão do parto em si, se der algum problema. Ou seja, nós, Se ele não evoluir como planejado, né? isso, nós, enfermeira obstetra, a gente atua em parto não distóxico. O que é distócia? Distócia é um problema que acontece durante o trabalho de parto, tá? Então, a enfermeira obstetra, ela atua no parto sem distócia. Certo. E o médico, ele atua no parto com distócia. Aconteceu algum problema durante o trabalho de parto, o bebê não rodou, ele pode fazer a rotação manual? Pode. O médico está para isso. Ou não, o colo não evoluiu, não abriu mais, não dilatou mais, então vai para cesariana. Então o médico ele faz a cesariana de emergência, né? Porque a gente sabe que cesariana, como toda cirurgia em geral, a cirurgia ela é feita para salvar vida, Isso. tirando a exceção de cirurgia plástica, né? É. Então, a cesariana também é um procedimento cirúrgico, que a cesariana foi feita para salvar vida. Não foi feita para ser realizada por questão de Escolha, tipo, eu não quero escolha ter normal, aí eu vou, isso eu digo, minha gente, porque esse ou foi o meu questão de caso. comodismo, Antes de eu entendeu? conhecer a Jaque, eu tinha um pensamento totalmente diferente. Não, mas é verdade, foi você que É, mudou, assim, meu pensamento com relação a isso. entendeu? Então, a cesariana foi feita para salvar a É, vida, não foi feita para ser por conveniência. por medo. Ai, Mas o medo meu é porque eu sou de antigamente, né? De mas, ficar só, da enfermeira maltratar, que tem a violência mas obstétrica isso, a antes. violência, hoje em dia, É. o que é que eu digo? A cesariana eletiva, a cesariana marcada, não deixa de ser uma violência obstétrica assistida e permitida. É, se a gente for pensar, realmente, já. Entendeu? É É uma verdade, violência obstétrica permitida e assistida. verdade. Porque nós, enfermeira obstetra, a gente conhece a fisiologia assim como o médico sabe também da fisiologia do parto. Que quem provoca o trabalho de parto não é a mãe, não é o organismo da mãe, é o organismo do bebê. É o bebê me dizendo, quando a Que mãe tem trabalho de parto, é o bebê me dizendo que ele está pronto para nascer. Aí se você chegar para mim e dizer, Jaque, mas já está com 40 semanas, o bebê está pronto. Aí eu pergunto, me prove. é. Me prove que o Ela bebê é está dessas, pronto. assim, no caso, para mostrar que tem que esperar, que tem que ser no tempo dele. Isso, É, me prove. Agora eu tenho como provar que o bebê está pronto. Quando a mãe tem trabalho de parto. exatamente. Qual é, antes esses números de cesarianos eram absurdos, Ainda né? continua, Ainda infelizmente. continua, mas eu não sei qual onde foi a informação. Acho que não sei se foi lá do próprio Santa Rita, de que assim, o Ministério da Saúde ele está tentando reduzir Sim, esse número e incentivar mais os isso. partos humanizados. É isso. O Ministério da Saúde ele preconiza 30% de 100% dos nascimentos, 30% seja de cesariana e 70% de parto normal. Hoje é o contrário. Ainda. Ainda inverteu, É. entendeu? Agora, isso é culpa de quê? Vamos dizer, tem algum culpado? O culpado é o modo do obstétrico de antigamente, Que mudou, minha gente, que mudou. mudou, mas muita gente é falta de informação. Por exemplo,
No tempo da minha avó, ou no tempo da minha mãe, dizia, ia subir na sua barriga, ia empurrar sua barriga, ia ter o corte na vagina, ia gritar com você, você não ia comer, você não podia se levantar, não podia andar, não podia ter acompanhante, mas isso já mudou, caiu por terra, isso não existe mais, Sim. entendeu? E qual é o desafio que você acha que hoje para vocês trabalharem e essa conscientização, assim, é É justamente essa. justamente a cultura antiga. Porque você sabe que existe a cultura da nossa, como eu estava falando, do tempo da nossa avó, É. e hoje chega muita paciente ainda com esse pensamento. Não vai gritar comigo, Hum. vai brigar, vai reclamar, não vou ter direito a comer, não vou ter direito a beber água, a tomar suco, entendeu? Agora, isso, a gente está com um projeto agora na maternidade, se Deus quiser, vai para frente, que a gente quer botar a maternidade para fora. O que eu digo para fora? Para a gente visitar, fazer palestras sobre a diferença do parto normal e o parto cesáreo nas unidades básicas de saúde. Ótimo. A maternidade, ela tem um projeto que tem um tempo, desde 2013, é o Cegonha Palmeirense. Hum. Esse Cegonha Palmeirense projeto é um grupo de WhatsApp Hum. onde tá os membros da maternidade e os membros da unidade básica de saúde, onde existia comunicação entre nós, onde a gente também marcava palestras e visitas das gestantes para a maternidade, para conhecer a maternidade, Isso. conhecer o nosso trabalho, conhecer o É bom trabalho do dizer que parto. é aberto, você pode agendar, né? Isso, isso. Aí parou esse projeto e agora a gente quer retornar, Ótimo, entendeu? ótimo, ótimo. E o que é que a gente fazia? A gente saía da maternidade e ia para os municípios vizinhos para fazer a palestra nas unidades básicas. De 10 mulheres, eu conseguia convencer duas. Conseguia mudar a cabeça. Mas Entendeu? já é, Já é um ganho, com já é um ganho. certeza, com certeza. E isso teve uma época que mudou muito a estatística do hospital. A gente chegou a ficar 50-50, 50%. Nossa. Foi. Ah, Aí, qual é a maior queixa das gestantes? É o medo da dor que elas têm. Medo da dor. mulher, você não faz o mesmo. Eu não É o quero, medo não. da dor. Eu não quero de jeito nenhum normal. Não quero. Fiz 3 cesarianas. Porque o primeiro eu perdi, né? Aí Sim. tem a Nicole e depois a Nívia. Aí pronto. Aí eu não quero mais, não. Mas você se livrou da dor, da cesárea? Não, que foi pior. Então, É, pior. Eita, dor miserável. porque as pessoas têm medo da dor, pensam, Não pode dar, da anestesia. têm a É. ilusão que não vão sentir dor, mas eu digo assim, eu sempre digo para os pacientes, a dor do parto normal é a dor à vista, a dor da cesariana, a dor é a prazo. É. O útero A precisa... conta chega do mesmo A jeito. conta chega! Você sente dor para rir, você tem medo de rir, você tem medo de chorar, você tem Gases, medo cheio de de gases, né? tossir, você tem medo de É, espirrar. Porque são 7 camadas de pele que corta e são 7 camadas de pele que sutura. Então, essas 7 camadas de pele vão doer. é. E o útero ele precisa de 2 anos para se recuperar. 2 anos. Parto normal, 15 dias você já tá nova. Tudo, né? Tudo no lugar. Eu lembro até que tem uma menina que chegou e disse, porque eu queria fazer, que o pessoal também disse, porque se fosse particular, eu já tinha feito a cesariana, sem acreditar muito que é porque é o melhor para ela, né? Aí, quando eu passei por fazer a visita ao dia, eu disse, oxente, e o que foi que hoje? Não, que eram gêmeos, a filha de uma amiga minha que me ajudava lá em casa. Aí disse, não, porque ela não vai ter, não, que são dois, para ter normal, e não existe não sei o que. Eu digo, mulher, confia. Eu não sei se você lembra desse caso, que até não foi, eu disse, já aqui. E aí, você disse, tá tudo bem. Aí eu fui no outro dia, visitei, ela tava com já parecia Que que. não tinha parido. Eu digo, Parecia. e disse que foi rápido, não foi? É, ligeiro. Rápido, um nasceu e o outro já nasceu É, já vai também. atrás. Já vai É. pegando o caminho. Ou já que vocês fazem muito trabalho também, assim, no caso, com as gestantes lá, no caso, dentro do próprio hospital, vem dizer também. Sim, sobre as formas não farmacológicas, Isso. isso. Porque a gente usa
já é comprovado cientificamente. E também, como eu disse a você logo no início, que eu não acreditava, foi depois que eu fiz o curso que eu comecei a acreditar e Ah, ver tete a tete, ver na real que funcionava. Aromaterapia, musicoterapia, isso são formas de alívio da dor. Tem paciente olha só. que cochila durante a contração, ela cochila. Além do hospital, você também faz esse trabalho assim, como é particular? Como é que você vê essa consultoria? Como é esse trabalho seu? Sim, Você tem o Instagram, né? tenho, Qual é o tenho. Instagram? É Segredos Partolândia. Gente, segue lá, viu? Arroba Segredos Partolândia, que ela compartilha muita coisa legal. Eu acompanho seus seguidores, sem diz. Aí eu faço consultoria de pré-parto, parto, puerpério e amamentação. Certo. Só que me procuram mais para o parto, Hum. entendeu? Então, no parto, quando eles me procuram, procuram mais tirar a dúvida, procura ter uma atenção mais específica, humanizada, desvinculada, Hum. tá? E eu só posso fazer esse trabalho na maternidade, porque eu sou enfermeira obstetra da maternidade. Sim, Então, as pacientes, ela me procura e o parto eu assisto certo. na maternidade. Entendi. Então, as pacientes, eu já oriento também sobre a elaboração do plano de parto, faço com elas a elaboração, eh, faço a visita da maternidade, Sim, mostro a maternidade para elas também, certo. mostro as salas, as PPPs, né? O Ah, que PPP? Pré-parto, parto e puerpério, certo, tá? São as PPPs. certo. E mostro também a banheira, as formas não farmacológicas de alívio da dor. Então, graças a Deus, a gente tem um engajamento grande, bom, de gestantes que procuram. E graças a Deus, até agora tem dado certo. Graças a Deus. Você trouxe algum material aí, não foi que eu estou observando aqui? Trouxe É assim. o que já que. Deixa eu mostrar. Esse aqui é um material que eu gosto de mostrar para gestantes sobre a questão dos Eu acho movimentos. que essa câmera aqui é melhor, né? Essa aqui da frente? É, Essa, Fabiana? Essa aqui. Essa, a do meio pronto. aqui. Essa. Essa aqui é uma ilustração do que a gestante ela pode fazer, tá? Ela pode caminhar, se movimentar, tomar banho, beber líquido, respirar. A gente tem também manobras de respiração que ajuda muito no trabalho de parto, tá? Então, a gestante, quando vai visitar a maternidade, aí eu sempre mostro Certo. essa questão. Também, uma outra dúvida que elas têm muito. Eu estou sentindo dor. Só que elas não sabem a diferença. Elas vão para a maternidade com o início de dor e achando que eu não parei. Ah, a pessoa já pensa logo mesmo. Eu também já Mas pensaria. são as contrações de treinamento. São as contrações são contrações que é, não são tão dolorosas como a contração do trabalho de parto, mas são incômodas, E a entendeu? pessoa acha que já vai parir, é. Aí eu sempre explico para elas que é acomodação, que é a contração do treinamento. O que é essa contração do treinamento? O nome já está dizendo. É. Estou treinando, estou mostrando para você como é que vai ser. E o Se que prepare. e o que é que essa contração Se faz? prepare. E o Eu que é tô que, chegando. e o que é que essa contração faz? Ela simplesmente prepara também o colo, e prepara o útero para a expulsão do bebê. Entendi. Entendeu? Outra dúvida que elas têm muito, aqui, ó. Isso aqui são os pródromos de parto. Aqui, não sei se dá para você ver, mas aqui o colo está fechado. Mas o pródromo que eu falo é as contrações que são irregulares, são o dia todo, mas ela não tem regular, ela é irregular, Certo. tá? E essas contrações, elas fazem com que o colo, a gente chama de apagamento, que começa a afinar, aí vem as ações dos hormônios, entendeu? Aí os hormônios agem Que disse que na questão da esquenta, né? Também dilatação. quando nasce, né? Eu lembro que você me disse isso, não foi? A paciente ela fica mesmo com o ar-condicionado ligado, em 17, ela fica com muito calor. Entendi. E a paciente, você pegar um termômetro, ela sobe a temperatura dela.
Mas E a pressão também? Ou não? às vezes sim, mas não. Não, é mais o calor, o hormônio mesmo, aquela Mas coisa hormonal. isso é fisiológico, isso é isso. O Meu parto, Deus. ele é tão lindo. Isso tudo, esses hormônios, eles já são preparados. É como eles estão aglomerados perfeitamente, como peça de dominó. Você derruba uma, vai cair nas outras. É a mesma coisa. É tanto que quando eu falo que quem provoca o trabalho de parto é o bebê, porque o bebê está lá, né? Está no útero da mãe. O que acontece? Ele está lá quietinho, ele não reconhece a mãe. Ele sabe que é a mãe porque ele reconhece a voz, reconhece as batidas do coração, então ela reconhece a frequência cardíaca da mãe, frequência respiratória, tato e cheiro. Meu Deus, coisa linda. Então o bebê está todo lá. O pulmão dele, ele não respira pelo pulmão. O pulmão dele está lá fechadinho, está encharcado de líquido, né? E o líquido amniótico, para que ninguém sabe, o líquido amniótico nada mais é do que o xixi do bebê. É a urina dele. E é, É, é. Ué, que interessante. Então, aquele líquido ele também o pulmão dele está encharcado. Então, se o pulmão está encharcado, eu vou conseguir respirar, né? E o que é que acontece quando o bebê está pronto? Qual é a fisiologia? Num determinado tempo, o organismo do bebê vai liberar hormônios. Esses hormônios, eles vão fazer um papel importante no nascimento do bebê. Tem os hormônios que são das catecolaminas, que são adrenalina e noradrenalina, que vai secar o pulmão do bebê. E tem outro hormônio importantíssimo, que é o surfactante, que o bebê vai liberar esse surfactante. Esse surfactante, ele vai sair do pulmão do bebê, pela boquinha, pela traqueia, vai entrar em contato com o líquido amniótico. O líquido amniótico, por sua vez, entra em contato com a placenta. A placenta filtra esse hormônio, filtra do líquido, leva para a corrente sanguínea da mãe, só o surfactante, percorre todo o organismo da mãe, vai para a hipófise, no cérebro da mãe, Minha gente, é muita coisa. É. e libera a prostaglandina. Nossa. E É libera, como você disse, é tudo uma sequência, né? e libera outros hormônios junto com a ocitocina, que é para começar as contrações e começar a dilatar o colo do útero. Por isso que eu digo, me prove. É, Isso é uma prova de é, que o bebê está pronto. exatamente. Entendeu? E aí começa a questão do vínculo materno. Esses hormônios em conjunto, ele forma os hormônios do vínculo materno. O que é esse vínculo? É aquele amor incondicional que a gente sente. Sente. Eu não passei por isso, não, mas Quando a eu sei que criaturinha dessa, é inexplicável. entendeu? É. Aí, por isso a importância do parto natural, do parto humanizado, porque a gente respeita a liberação dos hormônios. Então, quando o bebê nasce, quando a ação desses hormônios, que vai secar o pulmão do bebê, ele seca 80% do pulmão. Aí você me pergunta, Jaque, mas para onde vai esse líquido que está no pulmão? Vai para Sim. onde? Por que o bebê nasce inchadinho? Vai para o sistema linfático do bebê. O bebê nasce inchado. Depois ele não perde Depois, peso, é. porque o líquido está indo embora. E os 20% que sobrou do A líquido? natureza é incrível, né? Perfeita nas coisas, né? E os 20% que sobrou do líquido? Que não saiu? Vai para. Quando é que sai? Na hora do nascimento, pelo canal do parto. Pelo canal do parto, o bebê sai e a pressão com que o útero faz uma fisioterapia natural, elimina o resto de líquido que fica. Então, quando o bebê sai, ele já sai com líquido, com o pulmão livre, Pronto. pronto para nascer. Por isso que não precisa, né? Que depois na cesariana eu lembro que tinha algum tempo que ficar em observação e tomar algumas medicaçõezinhas, justamente que é para amadurecer o pulmão, para ter problema. Existe uma condição que o bebê, na maioria dos bebês do parto cesariana eletiva, nasce. Taquipneia transitória do recém-nascido. O bebê ele fica respirando rápido demais.
porque o pulmão dele ainda está cheio de líquido. Entendi. Você imagine, você tá com o pulmão cheio de líquido, você tentar respirar, não sem conseguir. É. Deus, eu me arrependo, ô mulher, não fale mais negócio. Eu fico doidinha. Entendeu? Esse aí é, mas é também a posição, Isso né? aqui são as posições. São as posições que a gente indica, que a gente orienta, né? Isso. Mas Aí, a pessoa fica à vontade, né? fica à vontade. Aí tem muita gente, eu quero de cócoras. Quando chega na hora da outra, não quero mais Não quero não. mais não, quero mais Quero outra. Porque a gente indica as posições, só que a posição que vai escolher deambulação, no caso é andar, no é caso. andar. A deambulação é andar. Aí tem o acompanhante, tá vendo? A banqueta simula o parto de cócoras, Entendi, que a força da gravidade ajuda o bebê a nascer. Entendeu? entendi. Tem o parto de lado, lateralizado. Tem o parto Quem estiver assistindo, se quadro. estiver muito longe da fonte solar, dá um zoom assim. Mas é muito interessante. Mas pelo que você estava falando, as pessoas vão entender, sim. Tem um parto de 4 apoios, né? Que Isso. também é muito bom. Chuveiro. Mas quem vai, o nosso cargo-chefe lá, apesar de ter a banheira, nosso cargo-chefe lá é parir na banqueta, debaixo do chuveiro. Eu vim assistir. Ai, eu quase morro. Não, meu Deus do céu, foi só uma vez que eu não fui mais, não. Que eu fiquei, quando terminou o parto, parecia que eu tava mais cansada do que a mulher que tava parindo. Sem brincadeira, a mulher fazia, eu fazia tanta força também. E não tirei a foto, não fiz o vídeo, não Não fez consegui de vídeo. jeito nenhum. Me deu Porque a gente uma fica vontade de nervosa. chorar. Quando me nasceu, Mas é parecia que muito, era a minha menina que eu tava parindo. mas é muito lindo. É verdade. Muito lindo. O parto na banqueta é nosso cargo-chefe, porque a paciente ela fica debaixo do chuveiro, na água quente, e a água morna ela alivia muito a dor. Então, o paciente, quando também. entra debaixo, ela não quer mais sair, quer ficar lá. É. Aí toma banho, eu, menino, marido, todo mundo. Todo mundo. Mas aí, E ali é o quê? É uma bonequinha? Ah, não, ainda tem esse ah, aqui. Esse aqui você já não, olhou? esse Não, aqui, esse ai, aqui é o período expulsivo. possível. É. Certo. Não tem aqueles que eu mostrei aqui que é Sim, do pródromos. é isso. Esse aqui é diferente. Esse Entendi. aqui o bebê já tá, ó, saindo. Prontinho. É. E você sabe o benefício do bebê é, via vaginal? O que que acontece aqui nesse instante? Sim, Aumenta a microbiota do bebê. O que é a microbiota? São as células de defesa que vão proteger o bebê do meio externo. entendi. A imunidade Certo, dele. certo. O que que acontece? No parto natural, no parto normal, o bebê ele tem contato com a flora bacteriana da mãe. Então, na hora da passagem, o bebê Ele pode adquirir, né, alguma coisa, né? impregna na pele dele as bactérias que vão proteger do meio externo. Entendi. E o bebê ingere aquelas bactérias, que vai As preparar. boas e as ruins também, né? Já, Só que as ruins não vão fazer, porque ele já tá, no caso, preparado. porque as bactérias da flora natural da mãe, elas são benéficas para o bebê. Entendi. Quando o bebê ingere, essas bactérias vão preparar o intestino do bebê para o aleitamento materno. Cada uma tem sua função, É, entendeu? que Que massa. isso não existe na cesariana. É. E por que É que cortado tem tanto processo, né? É. E por que você acha que tem um índice maior de depressão pós-parto em cesariana? Porque a mãe não entrou em trabalho de parto, não existiu os O vínculo, os né? hormônios do vínculo É. entre mãe e bebê. Então, a paciente, a cesariana eletiva, né? Ela tem uma tendência maior a depressão, entrar em depressão pós-parto. Se você fizer, teve um professor meu, doutor Braulio Zorzella, que ele é obstetra, tá? Especializado em parto humanizado. Ele deu um exemplo muito claro. Se você fizer uma cesariana eletiva em uma cadelinha, gatinha ou qualquer outro mamífero, ele vai comer ou vai rejeitar os filhotes. Porque eles são animais irracionais. Ele não entende É. que aquele filhote é dele. Nós somos animais racionais. Racional, graças Então é, entendemos que aquela criança é nossa. Só que a ficha vai cair depois. depois. Entendeu? E é perigoso, né? Essa questão da Justamente. depressão pós-parto. Então, Às vezes vê casos então, complicados, né? então você vê que a questão do parto
cesariana eletiva, ela é uma questão de saúde É, em geral, saúde pública. Mexe com psicológico, fisiológico, mexe com tudo, exatamente. entendeu? Então, a enfermeira obstetra, eu tenho orgulho de dizer que eu sou enfermeira obstetra, Eu vejo muito amor quando você no seu que trabalho. eu vejo o parto normal, o parto natural, eu tenho ele como uma poesia. É Deus, na hora que o bebê na hora que o bebê está nascendo, que eu estou partejando uma paciente, é Deus me dizendo, eu estou aqui. É incrível, né? É muito bonito, pai. Eu sou apaixonada. Eu sou militante do parto normal. Eu sei disso. E você faz muito bem o seu trabalho. E Ah, recebe muitos elogios. Quando eu converso assim, com as pessoas que às vezes eu sinto que não tem muita gente que já lhe conhece, né? Diz, ela é maravilhosa. Ou então, eita, quem é que tá lá? Ó, a enfermeira já que é maravilhosa. Você é muito querida. E até O seu hoje trabalho é eu reconhecida. tenho crianças já com 2, 3, 4 anos, que as É, mães pariram comigo, é, e até hoje eu tenho contato. é. Tenho É, contato com é elas. muito bom, né? Eu cheio demais. Falar em bebê aí, como é agora que eu tô Sim, curiosa nessa bolsinha aí que ela tá. trouxe, viu, minha gente? Aqui, olha só. Essa bolsinha é só para mostrar para vocês a questão do trabalho do parto. Esse é o Ó, nosso tenta bebê. botar aqui, já que vamos ver Tá. se a gente coloca mais pra cá. Isso aqui é a pelve feminina, tá? Vem mais pra cá, já que vai, vem mais pra também. Qualquer coisa vem pra cá. Pronto. Isso aqui é a pelve, Vem. tá? Da estrutura óssea, onde o bebê vai passar, é por aqui. O bebê passa, Certo. tá? Deixa eu botar aqui. Hum. Esse aqui é nosso bebê. Eu batizei ela de Gabi. Vai pra Gabi. Esse aqui é o útero, tá? Oh, É o meu útero aí Deus, dentro. Gabi! E Gabi já tá nascendo, ou não, Gabi ainda vai nascer, né? Eita, bota a Gabi pra a nascer. Gabi Pronto. vai nascer. Tá resenha, né? É só já que espia, meu Deus. Esse aqui é o útero, tá? O útero tá fechadinho. Aí tem as contrações de treinamento, Sim, tá? que é o que vocês estão avisando, né? A Sim. contração de treinamento vai empurrar o bebê, vai Ó, ficar amolecendo o colo. Depois, essas contrações de treinamento vão se transformar em contração de trabalho de parto, hum. que vai fazer com que o colo ele vá dilatando, né? Aí começa com 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, 7, 8, 9, 10, tá? 10. Ó, mostra bem assim, já como ele já tá. Ó, o 10 já é isso tudo aqui, viu? O menino tá só com a cabeça aqui, né, já que. Ai, meu Deus. E esse aqui são Mas não dá não, já. Não, minha gente. Tô brincando, gente. Vamos, parto humanizado. Mas isso aqui a paciente já está na partolândia, já está Já dançou, já já tá escutou na música. aromoterapia, Isso. musicoterapia, tá? E E o aqui processo rolando. e o processo rolando. É. Isso aqui são a bolsa, tá? A bolsa de câmbio ambiótico. Hum. Tem 2 camadas, tá? E essa que você quer É, só estourar já de uma vez por todas. não, são duas. A parte Eita. será a parte Sim. fetal, tá? A parte materna e a fetal. Então, a outra coisa que as mães morrem de medo. Tá em casa, não tá em trabalho de parto, tá em contração de treinamento, de repente a bolsa estoura. Ah, é. É bom aquele monte de água, né? É. Eita, chega, corre, Corre ligeiro. pra maternidade porque vai Não, vai morrer. morrer, vai sem Não, fôlego. gente, eu gosto de brincar com elas, elas ficam até rindo de mim. O bebê não é peixe, o bebê não é sereia, Vai precisar de água, tá? é? O Tem que bebê ter. ele recebe oxigênio e É. nutrientes pelo cordão umbilical. Então, rompeu a bolsa, não precisa sair às pressas. Vá É. com calma, arruma a bolsa do bebê, É. coma, fique tranquilo e vá para a É. maternidade, que lá vai ser internada e a gente vai aguardar o trabalho de parto natural. Exato. Se precisar de antibiótico, que tem um certo tempo de bolsa rota que a gente usa antibiótico, tá? Ah, A gente vai usar. Mas o importante é que a gente vai ficar monitorando, isso. né, os BCFs do bebê e vai ficar monitorando também a questão da vitalidade dele e E a a questão Gabriela só da empurrando aí, no caso, e né? a Gabi só saindo, só saindo. É. Então a Pronto. Gabi, aqui ó, expulsou. Nasceu, Gabi. É. E o bebê geralmente ele nasce assim, tá? Assim. E aqui tá o cordão umbilical, Isso. tá?
Eita, pronto. Aí aqui, quando o pai está presente no trabalho do Mostra parto, mais pra cima, já que eu tô doida impressionada, que hoje ela é minha gente. Então, eu faço do mesmo jeito. Como é que eu vou fazer? O menino nasce assim, todo. Olha, ele fica geralmente assim. é assim, olha. Isso, Isso. é posição fetal, né? É. Olha, minha gente, olha, tá vendo? Aí, Aí, quando o bebê nasce, isso, olha. Tem aí até o colo, não? tem o cordão umbilical. Gente. Aí, no trabalho no parto, o pai, quando participa, quando a gente estimula o pai a participar, Sim, o pai faz o juramento do pai sim. e corta o cordão, Pronto, tá? tá. E tem a hora de ouro. O que é a hora dourada? É o momento, O né? bebê fica com. A mãe fica com o bebê o tempo que ela quiser. Depois, né, do É, não tem nascimento. pressa É. pesar, não tem pressa medir. Importante é Nem colocar. limpar, nem nada. Não, aquilo lá, a sujeirinha que sai, que a gente chama de verme descacioso, que é aquela pastinha branca. Aqui já é parte do caso, né? Aí aqui, segura seu bebê. Sim, chega, Gabi. Aqui depois do parto, da saída do bebê, tem a placenta. E aqui tem placenta também. Ela tá aqui. Olha ela. Olha. Aqui é a placenta. Rapaz, já quando vai tomar. Ai, que negocinho bonitinho já, que sem brincadeira, olha. A placenta, ela tem um papel importante na gestação, que é nutrir o bebê, né? Vocês E fazem até manter a o placenta, o carinho pela carimbo, né? placenta. É. A placenta não precisa puxar depois que o bebê nascer. Ela cai por ela mesma, ela sabe. Quanto tempo tem que esperar? Até uma hora. Não mais, Hum, entendeu? entendi. A placenta ela vai, sai, e aquele útero, ele vai voltar aos poucos ao tamanho natural que quando ele era antes. Nossa, Aí você disse que com quanto tempo? 2 meses, foi 3 meses, mais ou menos, já estava Já, normal. já, E a cesariana, 2 anos. o útero para se recuperar em 2 anos. A Meu cesariana. Deus do céu. Porque o É, útero, até o primeiro ano eu lembro que não podia fazer nem exercício físico você não, pode fazer. o útero, quando cesariana, ele é cortado. Aqui o útero, ele é cheio de fibras nervosas, tá? Que ele, quando contrai, ele fica pequenininho, fica apertando o bebê. Nessa região que foi cortada, ele não vai contrair mais. Porque foi cortada as fibras nervosas. Você imagina com o útero cortado 2, 3 vezes. É, Que são 2, 3 cesáreas. é. Entendeu? A minha foi 3. Eita, meu Deus do céu. Então, Mas eu já tô conte. bom, salvei. E quais são os riscos da cesariana? O risco de cesariana? Então, bota a pessoa que queira que dar anestesia e tudo, né? A pessoa não pensei, não, minha gente, Ó, faço mais nada. tem risco de Assim, aderência, edema pulmonar, ah, trombose, descência de sutura, atonia uterina, hemorragia, cefaleia pós-raque. O que mais? não, tá bom, tá bom. Tá bom, né, minha gente? Eu acho que vocês entenderam o recado direitinho, viu? E o parto normal, qual é o risco? Você citar um, eu dou um presente. É, verdade, Entendeu? verdade. E a recuperação é rápida demais. Na hora de ouro, a gente aproveita e o bebê já vai para o peito. Sim, é mesmo. Agora eu aumentei. E o importante, e porque há um índice grande de Agora eu tive desmame dificuldade. precoce. Eu tive dificuldade nas primeiras horas para amamentar. Por quê? Por conta da É, dor, é. Não tava, posição, não tinha, mas depois que relaxou realmente. isso. É, Mas quando você entra em trabalho de parto, os hormônios responsáveis da descida do leite já estão lá. é. Então, o bebê nasceu, tem paciente que está em trabalho de parto, E já tá. já está molhando a roupa, já tá saindo o colostro, É, entendeu? Na hora do parto mesmo, a gente não é observa. Por quê? Porque os hormônios já estão lá, ó. tão preparadinho, né? Isso. É. E o bebê, quando nasce, ele não consegue enxergar direito, tá? Ele não consegue enxergar direito. Ele reconhece a mãe, como eu disse, pelo cheiro, tato, voz, frequência cardíaca e frequência respiratória. Aí, quando o bebê nasce no parto natural e a gente coloca o bebê em cima da mãe, a maioria dos bebês não chora. Por que não vai chorar? Se ele saiu, se ele está escutando o mesmo barulho que ele escutava lá, É.
Pra que ele vai Tá chorar? acolhido, né? Tá sentindo. Ele tá no Então, colo da da mãe. mãe, da pessoa que É, tem direito dele, é, da mãe. é verdade. Já a cesariana, o que Ah, acontece? o menino chora tanto, quando não chora, tome. Porque o bebê, quando. Esse negócio de botar de cabeça para baixo para largar, tava na mão do Silvio até antigamente era assim. Mas esse graça, Graças a Deus. Desde que eu Era cheguei botar lá, o menino pendurado pra chorar, que eu via muito isso isso é hoje. novela, mulher. Segura. Isso é novela, é. Mas até novela hoje em dia não faz mais Não isso. vai, porque tá mostrando, né? O pobrezinho do menino era. Agora hoje novela a mulher fez. Pronto, Nasceu. o menino nasceu. Graças a Deus, né? Sim, tem toda a Sim, preparação. mas tá tirando mais o medo, né? Sim. Algumas vezes é. É. Porque assim, se você também for colocar aquela voz, eita, aquele sofrimento, aquela coisa demais, se bem que a gente tem que encarar, que sabe que não é também chegar e só e Não, é ter. porque Não, há muitas né? novelas ou filmes romantizam muito o parto. É. E o parto, Mas a gente deixa não nada pode, demais, a gente não pode romantizar também, entendeu? A gente Tem que dizer a a verdade. verdade. Isso, Isso. isso. Na questão da cesariana eletiva, a gente, o bebê antigamente saía de perto da mãe, né? Ia para um berço aquecido. É. Aí o que acontece nessa hora, bebê? Cadê minha mãe? Não estou sentindo o cheiro dela. Não estou escutando a voz dela. Aí chora. A luz é muito forte. É. Entendeu? O bebê ele vai se sentir desconfortável. Ele vai ficar com medo, entendeu? E vai causar um trauma. A gente sabe que a gente carrega trauma desde o ventre da nossa mãe. E qual é o primeiro trauma de um bebê de cesariana? Qual é o primeiro sentimento que o bebê vai ter? Do Do abandono. abandono. Perfeito, Jaque. Entendeu? Sua Gabi. Já que a conversa é maravilhosa, né? E eu queria estar agora, nesse momento, quer com a gente, enquanto você se prepara, que eu queria que você falasse agora, para a gente finalizar com o Tá. pessoal de casa, no sentido de conscientizar sobre a importância que você é uma das maiores defensoras que eu já conheci do parto humanizado, e deixar, assim, a sua reflexão, né? A sua reflexão, tá? Seu pensamento sobre isso e sobre a sua profissão, tão importante que é. Gente, eu queria dizer. Olhando ou para cá ou para cá. Melhor- É. Agora pode olhar bem nos olhinhos do que está todo mundo assistindo, preparando. Gente, antes de vocês escolherem a via de parto, por favor, estudem, procurem saber, tirem suas dúvidas. É uma pergunta que eu vou olhando para vocês. É uma pergunta que eu faço para todas as gestantes. Até que ponto vocês podem aguentar de dor? A que ponto vocês podem chegar para proteger, para salvar a vida do filho? É só você responder. Eu sou capaz de aguentar anos e anos de dor, porque isso aqui não tem preço. Então, antes de vocês escolherem a via de parto, procurem, tirem dúvidas, até na internet, o que tem de vídeos, o que tem de matéria falando sobre o parto normal, sobre o parto cesariano, sobre o plano de parto, sobre os seus direitos, o que é violência obstétrica, o que é a rede Aline. Tudo isso vocês têm acesso aqui, ó. Fácil, né, gente? Fácil, tá? E qualquer coisa, a gente tá ali na maternidade Santa Olímpia. Ela mudou totalmente, ela tá reformada. Vocês chegando lá, vocês têm o direito Estrutura, né? a estrutura nova. Lá vocês têm o direito de exigir o que é de vocês. Exigir aromaterapia, eu quero aromaterapia, eu quero musicoterapia, eu quero a banheira, eu quero parte na banqueta. Vocês exigem. E olhe lá é SUS também. Então, É importante, viu, gente, dizer. não é a banheira, a banqueta, a aromaterapia, musicoterapia, não é só para convênio particular, não, é SUS, gente. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, Segredos Partolândia, a maioria dos partos lá é SUS. Então, o tratamento para SUS é o mesmo tratamento para todo mundo. É bom deixar Isso isso se bem chama claro. humanização. Agora, lembrando que vai com um plano de parto, pode ser que não
possa passar por aquele, no caso, não queira ficar na banqueta ou diante do processo, não dê para, Porque né? o parto normal, o trabalho de parto, a maternidade é cheio de surpresas, tá? Existem vários motivos para você ir com uma cesariana, que é raro, mas acontece. Existem vários motivos, sofrimento fetal, onde a gente detecta que o bebê não está bem, então vai para cesariana, distócia, desproporção, tem vários, pré-eclâmpsia, tem vários, vários motivos que indicam a cesariana. Mas lembre, nem todo parto vai para cesariana, tá? Então, qualquer dúvida, pode procurar a gente. A maternidade Santo Olímpio está aberta para receber vocês, para tirar suas dúvidas, conhecer a maternidade, conhecer a equipe, Ela é tá? maravilhosa. Conhecer os médicos, conhecer todas as enfermeiras obstetras, tá? Então, vão para lá visitar, venham falar com a gente, e a gente está aberto para tirar todas as dúvidas e esclarecer tudo que vocês quiserem. Perfeito. De porta aberta. Perfeito, Jaque. Olhe, antes de ir, o útero, toma seu útero. Não, isso aí é a pelve. Eita, a pelve, minha gente. O Vou útero é botar, aqui, minha gente. vou botar a Gabi no cantinho É, dela. botar tudo de novo, vamos botar tudo de novo. E eu queria lhe presentear com esse copo da Isa Nunes. Isa, tá aqui, viu? Ó, que você deixou. Esse copinho que o núcleo de isoladas é inclusive onde as minhas meninas fizeram o cursinho, que é um curso preparatório, né? De Enem também FAO, elas têm excelentes professores lá. E eu fiz um podcast muito legal também, deve estar aí no canal, deve não, está no canal, viu, gente? Confere também, além da entrevista aqui da maravilhosa Jaque. A gente fez também um podcast com a entrevista com a Isa, o Will e o tio Jade, que é o de matemática, o Will é de redação. Aí eles deixaram isso aqui, Jaque, ó. Aí eu digo, não, eu posso dar para outro entrevistado? Ele disse, oxe, com certeza, Roberta. Aí eu escolhi, eu digo, vou dar Jaque. Aí é o copinho, ó. Ah, eu agradeço. Tu malha, Jaque? Faz algum exercício físico. Mas durante a maternidade, lá, uma coisa e outra, bota aí uma aguinha, um suquinho, qualquer coisa. Né? Aí tem um caderno também, ó. Caderno também. Não é? Aí ele deixou aqui pra gente, ela obrigada. deixou, Isa, Eu que agradeço. anotar as suas coisas. E não poderia faltar, tchau, 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 o impresso. Da Tribuna de Sertão para você ler. Fica atualizado. É isso, Jaque. Eu que agradeço. E agradeço a todo mundo que está com tempo para assistir, para tirar suas dúvidas, esclarecer e assistiu esse podcast maravilhoso. Eu que adoro. Das meninas As meninas são sua família. Elas são, você sabe que as meninas são muito tímidas. Aí, já que além de profissional, a gente tem uma amizade pessoal, né? Uma amizade muito bacana. Foi uma das coisas que o Santa Rita deixou, que eu trago para Santa Rita com muito orgulho, que é a sua amizade, Jaque. E lá em casa as meninas ficam conversando assim, e a Jaque explicando tudo que ela está dizendo aqui, e mais, porque tome hora, viu? Porque eu só estou encerrando por causa do tempo. Mas se for para conversar aqui, ainda outro, né, podcast para falar sobre outras coisas. Viu? E além disso, eu posso trazer mais enfermeiras. Exatamente. Gente, não deixe de seguir o Instagram dela, viu? Segredos Partolândia. Né? Vamos finalizar agora, né? Eu que agradeço, fiquem com Deus. E até a próxima. Gente, muito obrigada, viu, por vocês terem acompanhado até o final desse podcast. Um grande abraço e, ó, não esquece, segue lá o canal do nosso canal do YouTube, deixa o like e compartilha bem muito, ok? Tchau, tchau.